todos. Que Deus abençoe cada um ali no seu lar novamente. Vamos nos colocar de pé. Quem trouxe a sua Bíblia, abrir em Salmo 145. Se você quiser acompanhar, nós temos Bíblias ali também. Pode ficar à vontade. Salmo 145. Glórias a Deus. Salmos 145. A partir do versículo 13. Amém? Diz assim: o teu reino é um reino eterno. O teu domínio se estende por todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes darás o seu mantimento a seu tempo. Abre a tua mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Amém? Até aqui. Aqui a palavra do Senhor, ela está dizendo que quando a gente cai, Ele está ali. Em todo momento Ele está presente nas nossas vidas. Quando nós caímos, o Senhor está ali, com a mão estendida para nos levantar, para nos ajudar. Que os olhos dele sempre estão contemplando as nossas vidas. Ele sempre está ao nosso lado, nos guardando. Mas o versículo 18 é que eu quero deixar aqui nessa noite. Perto está o Senhor dos que o invocam, daqueles que clamam, daqueles que buscam, daqueles que se colocam diante de Deus. Mas ele diz aqui, de todos os que invocam em verdade. Qual é a verdade aqui? Porque muitas pessoas são enganadas, como nós estávamos ministrando lá em Carlos Barbosa, que são enganadas por pessoas, por pensamentos errados, por um ensino da palavra errada, e a gente acaba não Senhor, como falar com o Senhor. E ele diz: perto está o Senhor dos que invocam, e que invocam a verdade, que se colocam verdadeiramente com o coração quebrantado, um coração contrito, que a palavra de Deus diz, né? E ele diz assim, que ele os cumprirá o desejo dos que o temem, de nós, dos nossos corações, porque nós tememos o Senhor, e Ele ouvirá o nosso clamor, e Ele, só o Senhor pode nos salvar, só o Senhor pode nos livrar de tudo isso que nós temos vivido. A palavra do o amor de muitos se esfriaria, e nós temos visto isso dia após dia, noite após noite, culto após culto, quantas pessoas vinham e quantas pessoas deixaram de vir. Não sei se o amor delas esfriaram, ou se elas estão com medo, mas deixaram a essência de estar adorando ao Senhor em comunhão com os irmãos. E a palavra do Senhor diz que o Senhor está perto daqueles que invocam, daqueles que vivem a verdade. E o versículo 20 diz assim: o Senhor guarda os que o amam. Que adianta a gente ficar com medo, se fechando, porque se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. É isso que a palavra do Senhor diz. Se o Senhor não guardar, o que adianta nós ter medo? Nós
nós precisamos ser ousados na palavra do Senhor, viver verdadeiramente, cumprir verdadeiros ensinamentos. Ele vem nos ensinando que Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele nos livra. E agora que é o momento de nós fazermos aquilo que temos da palavra do Senhor, nós se trancamos, nós se fechamos em quatro paredes e não deixamos Deus fazer o papel dele, que é nos guardar, que é nos livrar de tudo isso, e nos aprisionamos a nós mesmos. Muitos são aprisionados por nós mesmos, porque nós não acreditamos na verdade que é a palavra do Senhor. Então nessa noite que eu quero deixar para nós pensarmos um pouquinho, onde nós temos colocado verdadeiramente o nosso coração. Nós temos colocado nas nossas forças, naquilo que nós estamos fazendo, ou naquela que é a verdade, naquilo que realmente vai mudar a nossa história, que é a palavra do Senhor. É Ele que muda, é Ele que tira que pega o fraco e o transforma em forte. É Ele que pega aquele que não tem nada e põe sobre o muito. É Ele que transforma o doente em uma pessoa sã, numa pessoa sarada, porque a palavra dele diz que Ele levou sobre si. Então nós precisamos viver a palavra do Senhor, viver a verdade com todo o nosso coração. De tudo que nós temos vivido, o que nós temos que guardar é o nosso coração. Como eu falei lá em Barbosa, o que você tem guardado no seu coração é o que vai te levar para a vida eterna, para ter um encontro com o Pai. Não é as coisas desse mundo. Que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa própria alma, perder a nossa salvação. Nós precisamos nos encontrar com o Pai. Esse é o maior objetivo das nossas vidas. Então, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos livra. Paulo vivia dizendo que o Senhor, ele tinha passado por grandes tribulações, por grandes lutas, perseguições, mas de todas o Senhor os livrou. Porque o Senhor não faria isso conosco, se Ele fez com Paulo? Então que nessa noite nós possamos verdadeiramente nos apegar à palavra do Senhor e invocar ao Senhor de todo o nosso coração, porque eu tenho certeza que Ele vai responder o nosso clamor, que Ele vai responder a cada oração aqui feita nesse lugar, cada oração feita aí na sua casa, porque perto está o Senhor dos que o buscam, perto está o Senhor daqueles que o invocam. E nós estamos aqui nessa noite para adorar ao Senhor. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Coloque você também aí na sua casa. Coloque a mão sobre o seu coração. Entrega a sua vida para o Senhor. Fala: Senhor, eu quero viver verdadeiramente a Tua palavra, Senhor. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor já tem escrito para mim. Porque lá em Efésios 1:4 diz que toda sorte de bênçãos já foram designadas para as nossas vidas nas regiões celestiais. O Senhor já nos deu. Nós só precisamos trazer a existência sobre as nossas vidas. Que nessa noite nós possamos trazer a existência, tudo aquilo que o Senhor tem determinado para nós. Mas tudo há um tempo nas nossas vidas. Em Eclesiastes 3 diz que há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para chorar, mas também há tempo para sorrir. E nós vamos sorrir ainda muito depois que tudo isso passar juntos, um com o outro, porque nós vamos viver a verdade do Senhor. O que Jesus ministrava era amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos. Então que nós possamos verdadeiramente nos amar em meio a tudo isso e viver a palavra do Senhor real, verdadeira. Deus, eu coloco cada vida, Senhor, nas Tuas mãos, ó Pai. Que Tu possa vir, Senhor, com Teu Espírito Santo, Senhor, e tirar, Senhor, todo o medo, Senhor, toda a incerteza, Senhor, e trazer, Senhor, a confiança verdadeira, Senhor, a confiança em Ti, Senhor, que dias melhores virão, que o Senhor está nos guardando, que o Senhor está acampado ao nosso derredor, nos livrando de toda a luta, de toda a tribulação, Senhor, como Você fez na vida de Paulo. Eu creio que Tu estás fazendo nas nossas vidas nos dias de hoje, porque Tu és o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente.
Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda, Senhor, em meio a tantas fraquezas. Como homens nós somos falhos, ó Pai, mas nos ajuda, Senhor, porque Tua palavra diz que o Senhor é quem nos ajuda, Senhor, porque senão nós não conseguiríamos nada. Então nos ajuda nessa noite, Senhor, a permanecermos firmes em Ti, Senhor, inabaláveis, Senhor, não olhando para as circunstâncias, Senhor, mas olhando para o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. Amém. Amém. Sua mão no seu coração ainda. Nós te entronizamos, ó Pai. Declaramos, Senhor, que Tu és Rei, Senhor Jesus. Trabalha, Senhor, em nosso coração, Pai, nessa noite, Pai, o querer e o efetuar, Deus. Tantos daqueles que estão aqui, quanto aqueles que estão em casa, Jesus. Que Teu Espírito, Senhor, entre em ação agora. Nós repreendemos, Senhor, toda seta, toda investida de Satanás. Espírito Santo de Deus, entre em ação agora, Pai, em nosso favor, para nos guardar e nos livrar em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor Jesus, que somos Teus. Precisamos de Ti, Jesus. Precisamos, Senhor, do Teu fogo. Precisamos, Senhor, da Tua glória. Aleluia. Pequei contra Ti, e a glória se for. Usei o Teu mover pra me promover, e a glória se for. O orgulho me dominou, ele me cegou. Quantas mentiras, e a glória se foi. Quanto desamor, e a glória se foi. Quantas máscaras, e a glória se foi. Devolva a glória, roubada
Restaura, Senhor, os Pai, os nossos corações. Nos lava com teu sangue, Jesus. Nós clamamos, Senhor, o teu sangue sobre nós. Aleluia. Vamos declarar assim: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Declare: exaltamos, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Aleluia, Tu és digno, Senhor. Vamos declarar novamente: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Aleluias, amém. Pode tomar teu assento. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Mais uma vez, seja bem-vindo, meu irmão Rafael, Jéssica, Vitor, e aos demais irmãos que estão aí na sua casa. Amém. Eu quero dar continuidade na mensagem que nós levamos à igreja ali em Carlos Barbosa agora, alguns minutos atrás. Abre a sua Bíblia no livro de Gálatas,
capítulo de número 3. Gálatas 3. Aleluia. Aleluia. Amém. Eu estava meditando sobre o livro de Gálatas. Essa semana o Senhor tem me levado a ler este livro, entender um pouco da realidade da igreja, que eles estavam vivendo nesta época. Um momento difícil, um momento um tanto quanto inoportuno ao qual a igreja estava vivendo ali. Mas pior do que a fome, pior do que a perseguição, pior para Paulo eram as pessoas que estavam abandonando a fé, as pessoas que estavam acreditando em falsas doutrinas, levando o evangelho de Deus, como ele mesmo disse, voltando a crucificar a Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo de número 1 fala assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, antes cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Só quisera saber isso de vós: recebeis o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Sois vós insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabaram na carne. Amém? Guarda subindo um pouquinho, presta bem atenção. Paulo, ele estava, vamos dizer, de sobremodo escandalizado da maneira com que esses primeiros cristãos estavam se movendo, estavam seguindo esta fé. Eles começaram pelo Espírito, recebendo de Deus. Quando eles levantaram as suas mãos para Jesus Cristo, eles começaram bem, mas eles estavam terminando mal. A gente sempre ensina aqui que o importante não é começar bem, mas é terminar bem. E Paulo, ele fica ali pasmo, dizendo: como vocês são insensatos, ó igreja de Galácia. Vocês começaram bem pelo Espírito, mas estão terminando na carne, estão terminando nos prazeres, nos desejos. E aí, versículo 10, ele fala assim: porque todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. E a Bíblia fala que do pecado está debaixo de uma maldição. Quais são as maldições? A alma que pecar, esta morrerá. Jesus disse que o salário do pecado é a morte. A maldição, as prisões, é do que eu quero trazer. Prisões, cadeias espirituais na mente das pessoas, na vida das pessoas, coisas que aprisionam o povo de Deus. E aí eu olho para essa palavra e ali está dizendo que quem está debaixo da lei está o quê? Prisioneiro. São prisões que fazem com que a gente consecutivamente, diariamente, exercite aquela prática todos os dias. Não queremos aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Porque ele diz também que o pecado de que tão de perto que rodeia ele, não está falando das coisas externas, tem a tendência de se desviar dos caminhos do Senhor. E ele diz, versículo 10: todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito aquele que não permanecer
em todas estas coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. Paulo, ele está declarando que existem pessoas da graça, continuam aprisionadas no seu espírito, continuam aprisionadas nas filosofias, aprisionadas nas religiões, aprisionadas em tantas coisas. E aí o versículo 13 diz: mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, resgatou, nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, o reino da luz. Ele levou sobre si as maldições que estavam sobre minha vida. Mas pastor, por que então opera algumas coisas ainda na minha vida? Preste bem atenção. Legalidades, sejam elas pelos nossos pais, bisavós. Se Cristo fez maldição antes, eu teria uma vida desgraçada, miserável, sem a bondade de Deus, sem a misericórdia de Deus, sem a chance de ser perdoado e regenerado. E é isso que pasmou Paulo. Paulo, ele fala assim: ei, eu estou apavorado com o que vocês estão fazendo. Vocês começaram bem, começaram pelo Espírito, agora estão terminando as suas obras através da carne. E eu falava logo cedo hoje que o Evangelho de Deus, que é o poder de Deus, ele confronta as nossas vidas. Confronta as nossas vidas a tal ponto de que houve um homem na palavra de Deus, no livro de Atos capítulo 6 e 7 ali, Estevão. Era um homem que era cheio do Espírito Santo, e era um homem que através da pregação da palavra e o que havia sobre ele, ele manifestava sinais, prodígios e maravilhas. Ele estava fazendo certo. O problema é que as pessoas que estavam ali não suportavam a pregação de Estevão. A Bíblia diz que eles tapavam seus ouvidos, gritavam para ele parar, eles rangiam os dentes de raiva da pregação de Estevão, porque a palavra, ela confrontava os erros, confrontava os pecados, confrontava a religiosidade, confrontava a hipocrisia. Ou seja, quem está preso e amarrado nunca vai dizer que é um preso. Todo mundo que está aprisionado, você vai ver lá na prisão, só tem inocente. Na presa, o que você fez? Não fiz nada. Por que você está aqui? Não sei, eu sou inocente. As pessoas não conseguem aceitar que a realidade dela é que ela está aprisionada, que ela está presa, perdida, ferida. Porque na verdade nós temos um senso de orgulho e de soberba, mas lá no versículo 54 até o 60 do capítulo 7 de Atos, as pessoas armaram uma cilada para Estevão, prenderam ele, já era praticamente condenado, mas deram a oportunidade para que ele pregasse e defendesse. Na verdade não era pregar, era se defender. Ele começou a se defender com a verdade do Evangelho. E a Bíblia diz que eles sentiam comichão nos ouvidos, um incômodo. Sabe aquela palavra que não te agrada, aquela palavra que incomoda? Eu falava antes que se o Evangelho ao qual você está ouvindo, se o Evangelho ao qual você está tentando viver não traz incomodação dentro do teu ser, não é o verdadeiro Evangelho. Mas a palavra diz que o Evangelho de Deus ela é boa para aqueles que são livres da maldição. Mas aqueles que estão aprisionados no pecado, ela traz confronto. A palavra de Deus diz que João teve uma revelação e ele estava vendo lá nos céus e desceu sobre ele um rolo, representando ali a palavra de Deus. Ele disse, o anjo falou para ele: come deste rolo. E quando ele começou a comer desse rolo, a Bíblia diz que
era bom, era agradável, era gostoso ao paladar, mas quando desceu ao estômago, incomodou. Porque, preste bem atenção, ele teve que digerir a palavra. Muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, mas não queremos digerir aquilo. Desce assim, quadrado, entalado na garganta. Você já comeu alguma comida ruim? A pessoa vem e te oferece uma comida e você come, e ela fala, e tá bom? E você, tá engolindo grosso. Me dá um copinho d'água para ajudar a descer o negócio. Eu, quando era criança, minha mãe me obrigava a comer feijão, eu não gostava. Eu pegava, fazia assim, ó, fechava o nariz, engolia aquele negócio e já tocava água para cima para poder. Eu não gostava, era ruim para mim, eu achava que era ruim naquele início. Mas as pessoas muitas vezes fazem isso com o evangelho. Ouvem, no início parece bom, a gente até fala, fulano de tal devia estar aqui, mas quando temos que digerir, para que renda alguma coisa de bom no nosso organismo, no nosso ser, na nossa vida, ela se torna amarga, se torna ruim. Preste bem atenção. 2 Timóteo, vai um pouquinho mais para frente na sua Bíblia. 2 Timóteo capítulo 3. Olha o que Paulo declara a Timóteo. Versículo 1, ele fala assim: saiba-se isso, porém, que nos últimos dias virão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, serão gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Os tempos difíceis sobrevirão sobre a terra, porque esse tipo de postura e de atitudes das pessoas na humanidade trará sobre a terra juízo. E aí olha o que diz no versículo 4. Paulo mesmo assim fala para Timóteo: Timóteo, mesmo assim, meu filho, não deixe de viver o verdadeiro evangelho, não deixe de pregar o verdadeiro evangelho. Aí ele diz no versículo 2: prega a palavra, insista a tempo, fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade, paciência e ensino. E aí o versículo 3 ele declara: isso é o que nós estamos vivendo hoje, porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, tendo coceira, em outras versões diz comichão nos seus ouvidos, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças ou vontades, e recusarão a dar ouvidos à verdade, preferindo voltar-se às fábulas. As fábulas aqui está falando das tradições, dos contos, daquilo que o judaísmo, daquilo que a lei previa. Eles preferem voltar à prisão, ou seja, eles não sabem mais o que é ser livre, não sabem viver como uma pessoa livre. E aí ele diz no versículo 5: tu, porém, seja sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra como um verdadeiro evangelista, para cumprir bem o teu ministério. Quando eu comecei a ler isso, e eu já li várias vezes esse texto, mas o Senhor ministrava meu coração: meu filho, já passou o tempo
onde que essas coisas sobrevirão. Muitas pessoas estão esperando acontecer e estamos olhando para o tempo, estamos olhando para as notícias, aguardando sinais como estes, mas esses sinais já estão sendo evidenciados pelo menos nos últimos 30 anos da igreja brasileira. E eu falei: Senhor, o que falta então? Sabe o que está faltando para a igreja? Sabe o que está faltando para a igreja? Não é pregar mais a palavra, não é só mais a viver a palavra. O que está faltando para a igreja é entender que Deus nos chamou para padecermos por Ele. Que isso, pastor? Que isso, pastor? Se o Evangelho de Deus ele tem sido vivo na tua vida, ele precisa produzir em ti frutos dignos de arrependimento, a ponto de que manifestar o reino de Deus é a consequência. Pregar o Evangelho, manifestar o teu ministério na terra ao qual você foi chamado, curar os enfermos, como expulsar os demônios, dar vista aos cegos, libertar os cativos, anunciar as boas novas, batizando as pessoas. E mesmo que nós sejamos confrontados no Evangelho, na pregação e no trabalho da obra do Senhor, levantamos as nossas cabeças e temos que ter um sentimento de alegria quando fomos perseguidos por causa do Evangelho. Se o Evangelho que você vive não incomoda as pessoas, tem alguma coisa errada. Se o Evangelho que pregamos não traz confrontação, está um Evangelho sendo pregado pela metade. Meia verdade não faz de você um verdadeiro cristão. Nós estamos vivendo dias de esfriamento. E aí Timóteo declarou que serão tempos difíceis. E aí no capítulo 4, voltando aí do 1 Timóteo, ele declara por revelação. Quem revelou para ele? Está escrito no versículo 1: mas o Espírito revelou aqui para Paulo. Ele diz expressamente. Quando fala expressamente, quando você recebe uma notificação ou uma carta expressa, significa o quê? Urgência. O Espírito urgentemente diz, olha só, que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, falando hipocrisias, homens que falam mentira e têm a sua mente cauterizada com a sua própria consciência, que proíbem casamento, ordenam abstinências de alimentos que Deus criou para os fiéis, para que conheçam a verdade, a fim de que usarem deles com ações de graças, porque tudo o que Deus criou é bom. Tudo é bom. Tempos difíceis, esfriamento espiritual, abandonar a fé, frieza geral da igreja. Eu falo isso porque nesses dias de quarentena, mais do que quarentena, talvez, sei lá quantas quarentenas já se passou, estamos iniciando mais outro fechamento nas igrejas. Mas esse é o tempo onde que a igreja não pode ser a igreja que ela precisa ser, onde que se a igreja abrir as portas, ou ir para as ruas, ir para as praças, levantar a sua voz, dizendo: assim diz o Senhor, arrependa-te, arrependa-te Carlos Barbosa, arrependa-te Garibaldi. A palavra diz que vos prenderão por causa da pregação do Evangelho. Pessoas vai ser confrontado consigo mesmo. Carlos Barbosa, a
pior coisa que tem para nós seres humanos. Quem gosta de ser enganado? Ninguém. A ação é a mesma coisa do que a traição. A palavra de Deus, por misericórdia, Deus, Ele é dessa maneira, diz que Ele não é filho do homem para que minta. Ele não é homem para que minta, ou filho do homem para que se engane. Ou seja, Ele não volta atrás daquilo. Deus de maneira nenhuma vai nos enganar, ou vai nos deixar abandonado, ou deixar-nos na mão. Quando nós descobrimos que nos enganamos a nós mesmos, descobrimos que cometemos um erro por, às vezes, desconhecer, ou por muitas vezes, relaxo. Uma vez eu estava aqui no meu apartamento aqui em cima, e eu precisava ir no mercado, e quando eu peguei e saí correndo tudo para baixo, cheguei lá embaixo, na garagem, cadê a chave do carro? Esqueci, eu tive um incômodo de buscar a chave. Ou muitas vezes você começa a ensinar o teu filho uma coisa, e de repente quando você vê no decorrer da vida dele, você percebe que aquilo é errado, mas você também aprendeu daquela maneira, e você tem que desconstruir na vida do seu filho para reconstruir uma coisa nova, porque você não pode edificar nada verdadeiro e certo e correto naquilo que já começou errado. Isso que Jesus estava falando ali, as pessoas em Mateus 23, 23, elas estavam amando a Deus e confiando na sua própria segurança. Dinheiro, mas elas confiavam nas suas riquezas, nas suas posses. Entende? O que é isso? É confiar na força do seu próprio braço. A Bíblia diz: maldito o homem que confiar no homem, e na força do seu braço faz o seu poder. Então nós entendemos que não podemos de maneira nenhuma deixar de confiar única e exclusivamente em Deus, porque, por exemplo, Davi disse assim, Salmo 121, eu elevo os meus olhos para os montes, que de lá virá o meu socorro vem de ti, ó Deus. Os nossos corações têm que estar voltados para confiar somente, única e exclusivamente em Deus. Eu posso ser dotado de inteligência ou falta de inteligência, eu posso ser dotado de muito dinheiro ou de pouco dinheiro, independentemente, a minha força está em Deus. Eu não me movo por aquilo que eu tenho. Nós não podemos nos mover mais com aquilo que nós possuímos, mas nós temos que ter um entendimento que Deus é o único, exclusivo lugar de segurança. Deus está falando, você não pode confiar em mim e confiar nos outros deuses. Existem pessoas que confiam, vêm para a igreja, assistem os cultos, mas confiam também nos santos católicos. Como que Deus pode fazer alguma coisa? Como que Deus pode entrar em ação na tua vida, querido? Deus resiste a cada um de nós nas nossas atitudes. Se coloque de pé. Aleluia. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Eu não sei o que te motiva a você estar na igreja hoje. Eu não sei o que te motivou a sentar na sala da sua casa, pegar o seu celular e assistir um culto e ouvir uma palavra. Mas uma coisa eu tenho certeza, Deus quer te libertar. Deus quer transformar o teu coração, Deus quer transformar os teus pensamentos, Deus quer mudar a tua vida, mas Ele precisa que você se permita ser trabalhado por Deus. Deus, Ele não pode, não que Ele não tenha poder para fazer, mas Ele não invade, Ele não usurpa, Ele não força ninguém, mas Ele está sempre ali disposto a alcançar as nossas vidas naquilo que nós liberamos Ele. E vejo no Antigo Testamento o tempo todo Deus clamando para a nação.
filho meu, dai-me o teu coração. Deus só pode transformar verdadeiramente um homem e uma mulher em um novo ser, numa nova criatura, nos seus pensamentos e nas suas atitudes, quando nós abrimos de fato, verdadeiramente, o nosso coração para Deus. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, eu apresento, Senhor, cada vida aqui nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos agora todo espírito, Senhor, meu Deus, meu Pai, de enganação, todo espírito, Senhor, meu Deus, meu Pai, que tem influenciado negativamente, Senhor, a tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, nós oramos agora e repreendemos, meu Deus, meu Pai, todo ataque de Satanás na vida das pessoas. Pai, eu te peço, meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha entrar em ação e o teu mover seja sobre a vida de cada um nessa noite. Nós oramos, Senhor, meu Deus, meu Pai, para que o teu Espírito opere em nós o querer e o efetuar. Nós oramos, Pai, nesta noite pela vida, Senhor, daqueles que estão em casa, Senhor, também, em nome de Jesus Cristo. Senhor, opera ali, Senhor, meu Deus, meu Pai, agindo com cura, trazendo, Senhor, meu Deus, meu Pai, a provisão, o sustento, o mantimento, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, nós oramos para que o Senhor venha dar o escape, Senhor. Nós oramos, Pai, nesta noite, clamamos a Ti, Deus, que haja salvação, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém. Podem sentar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Enquanto eu estava sentada ali atrás, Deus me deu uma palavra que fala sobre o Zaqueu. E eu quero deixar um versículo aqui que diz assim, no Lucas 19, se você quiser acompanhar, que Zaqueu, quando ele sabia que Jesus ia passar por ali, ele era um homem de pequena estatura, e ele queria ver Jesus passar. Então ele correu na frente e subiu numa árvore, para poder estar e ver o Senhor passar. No versículo 4, diz assim: e correndo diante, subiu em uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu, recebeu-o com gosto. E vendo todos isto, murmuravam, reclamavam, apontavam, dizendo que entrara para ser hospedar em uma casa de um homem pecador. O que eu quero deixar aqui? Enquanto eu estava ali atrás, Deus ministrava meu coração que as pessoas, elas não estão olhando para Jesus, porque esse homem, ele queria era ver Jesus passar. Ele queria ver o mestre, aquele que todos falavam. Mas hoje as pessoas não estão preocupadas com Jesus, mas estão preocupadas em apontar a quem Jesus quer libertar. Porque Ele veio para trazer o que? Liberdade aos que estão oprimidos, liberdade aos que são cativos, aqueles que estão aprisionados. E as pessoas, o que elas querem? Aprisionar ainda mais com palavras erradas, com ensinamentos errados. E aqui, Jesus, Ele estava ali, e o homem quis conhecer, queria ver. Zaqueu queria ver Jesus, independente se Jesus fosse na casa dele ou não, mas ele queria ver Jesus passar. E então, o que eu quero deixar aqui, Zaqueu, ele foi um homem que, independente da circunstância, ele teve que subir, ele teve que correr atrás de Jesus. E nós temos deixado de correr atrás daquele que verdadeiramente muda a nossa história, e nós temos ficado aprisionados. E no versículo 9 diz assim: e disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa,
porque ele era um homem que fazia coisas erradas, ele era um homem pecador, sim, mas ele era um homem que tinha um coração. E hoje nós queremos ser o Senhor, nós só queremos as coisas que o Senhor tem para nos dar. E ele diz assim: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Todos nós somos filhos do Senhor, e o Senhor, ele veio para todos nós, independente do que nós fizemos ou deixamos de fazer. O Senhor nos ama. E ele diz, porque o Filho do Homem veio buscar para salvar o que havia se perdido. O Senhor veio para nos salvar, e nós não podemos ficar aprisionados com coisas que não é do reino. Essas coisas que nós ouvimos no dia a dia, televisão, pessoas que têm dito sobre essa doença, tem nos aprisionado, tem aprisionado a nossa mente, tem deixado a gente para baixo. Quantas pessoas com depressões, porque estão com medo, e quando há medo, o diabo entra, porque é a porta de entrada para Satanás destruir as nossas vidas, é o medo, e o medo é a incerteza, a insegurança. Medo não é confiança. Então nessa noite nós precisamos ser como Zaqueus, deixar a multidão e correr aos pés do Senhor. Ele subiu para ver. Nós precisamos subir para mais perto do Senhor, se encontrar com o Senhor, para que verdadeiramente a salvação venha sobre as nossas vidas. É isso que eu quero deixar nessa noite, que a salvação do Senhor verdadeiramente possa fazer parte da nossa vida, que nós possamos acreditar e não olhar e não deixar sermos apontados pelo que a mídia ou pelo que a televisão ou pelo que o outro tem dito, mas aquilo que o Senhor tem dito. O Senhor olhou para Zaqueu e viu nele não os pecados, mas o homem que ele era, o homem que ele se tornaria. E assim é o Senhor. Ele não olha para nós aqui, o nosso exterior, mas ele olha o nosso coração. Que nessa noite o nosso coração possa estar com um coração quebrantado e contrito, um coração arrependido. E como o pastor falou, que Carlos Barbosa, que Garibaldi, que a Serra Gaúcha possa se olhar para dentro e ver o que nós precisamos mudar, quais as nossas atitudes que têm errado e tem nos deixado distante do Senhor, porque não é Ele que se distancia de nós, são as nossas atitudes que nos distanciam do Senhor. Amém? Quem trouxe a sua oferta, a sua contribuição, aquilo que o Senhor colocou no seu coração, tome na sua mão, vamos consagrar ao Senhor, porque nós só vamos devolver para Ele aquilo que o Senhor já nos deu. E se você não tem essa noite a semente, coloque a sua mão sobre o seu coração, porque eu tenho certeza que o Senhor vai receber o seu coração nessa noite como oferta preciosa diante dele, porque Ele não veio buscar coisas, Ele veio buscar pessoas, Ele veio buscar corações arrependidos, corações aquebrantados, corações que verdadeiramente vivem a verdade e praticam a justiça do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero colocar cada vida, Senhor, nas Tuas mãos. Abençoa os Teus filhos, Senhor. Traga, Senhor, o mantimento, Senhor. Traga a provisão, Senhor, de tudo que eles precisam, ó Pai. Supre, Senhor, as necessidades dos Seus filhos, Senhor. Eu não sei, Senhor, como está cada coração, mas eu sei que o Senhor sabe, porque o Senhor sonda eles, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, retribua, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos ainda mais, ó Pai. Tudo aquilo que o Senhor já tem feito, derrame ainda mais sobre eles, ó Pai. Guarda, Senhor, a vida, o trabalho, Senhor, dos Teus filhos, Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós te consagramos, Senhor, a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Quem trouxe pode trazer à frente.
Obrigado, Senhor, por cada vida, Pai, nessa noite, Deus. Clamamos, Senhor, Espírito Santo, Paizinho querido, Pai, vem estar, Senhor, com cada um dos teus filhos, Pai, ao decorrer desta semana. E que em nome de Jesus a tua graça, Senhor, meu Deus, meu Pai, vem estar sendo manifestada sobre a vida de cada um deles, Deus. Nós clamamos, Senhor, para que o teu mover, Pai, os teus sinais venham acontecer, Pai, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos, Pai, o trabalho, Senhor. Aqui, Senhor, meu Deus, meu Pai, o cristão, Senhor, nós estamos, Senhor, vivendo, Pai, um tempo de confinamento, de insegurança, Pai, na saúde. Por isso, Pai, nós pedimos que o teu Espírito, Senhor, esteja sobre cada um, guardando e livrando de toda a seta de Satanás, de toda a astuta cilada do inimigo, Pai. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, te pedindo, Pai, que o Senhor te abençoe, te guarde e derrame sobre ti a sua bênção e te dê a paz hoje e para todo o sempre. Que a igreja diga amém. Amém, queridos. Vão em paz. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.